Prontinho, já está gravando. Bom dia a todos mais uma vez. Vamos retomar aqui nosso Bom treinamento do dia. módulo de ambulatório. A gente, só recapitulando, a gente já fez aí, né? Já passeou pela 99% dessas telas que estão favoritadas aí, onde a gente fez desde o pré-cadastro, cadastro clínica, centro de custo, especialidades, fizemos o cadastro básico, onde a gente cadastrou a estrutura física, por onde o paciente ele vai receber o atendimento, que são as unidades funcionais, os consultórios, as grades. Depois a gente viu toda a parte administrativa, né? Onde a gente viu questões de marcação de consulta, estorno de marcação de consulta, transferência de consultas entre grades. Vimos possibilidade de geração de relatório de forma configurada. Vimos como é que o painel do ambulatório ele se dá, né? Que ele chama por voz e ele tem lá também a parte escrita no painel. E vimos toda a parte da recepção, que é o primeiro contato do paciente quando ele chega aí para uma consulta ambulatorial. Então, ele chega na recepção, vai ter seu cadastro ali devidamente verificado, e depois ele recebe o chegou, e agora a gente vai para a parte do médico, né? Ou do profissional assistencial que vai vir atender esse paciente em consultório, que pode ser uma enfermeira, pode ser um médico, pode ser um fisioterapeuta, vai depender de que consulta foi marcada para aquele paciente. Então, ontem a gente marcou os nossos pacientes e hoje a gente vai atender alguns deles. Aqui eu estou com o perfil de o geralzão do super de ontem. Eu vou sair, vou entrar com o perfil de médico para que a gente possa ver direitinho as permissões de forma direcionada. Só um minutinho. Vem aqui que eu não lembro de cabeça o CPF. Aqui. 97. Pronto, esse daqui. Então a gente vai acessar com o perfil de médico, como eu falei com vocês. Quando a gente dá o treinamento, o ideal é que a gente dê esse treinamento com o perfil correto, né, para que esse profissional ele visualize de forma real ali, mais fidedigna possível, quais são os botões, as telas que ele vai ter acesso. Então esse aqui é um perfil de médico de ambulatório. A gente clica aqui no menu, as possibilidades também bem limitadas se a gente comparar com o perfil lá do Super da TI, né? E a tela que o médico do ambulatório utiliza para poder atender esse paciente é essa telinha aqui, lista ambulatório. Então, eu vou dar 2 cliques nela, posso favoritar se eu desejar. Aqui ele está puxando do dia de hoje, eu acho que ele não. Eu tinha que ter dado chegou antes com a recepção. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu pesquisar aqui na zona. Zona, como eu falei, é a unidade, é o setor que eu estou buscando esses pacientes. Então, aqui, o ambulatório status é a minha zona. Selecionei e vou colocar aqui para todos os turnos, né? Porque como eu configurei na minha grade avisa turno, ele já traz o turno da manhã. Mas eu já quero visualizar se tiver paciente para de tarde, quero ver como é que essa lista tá. Então coloquei aí todos os turnos, poderia preencher algum outro filtro se eu quisesse direcionar melhor a minha busca, mas eu vou pesquisar assim mesmo. Vou clicar em pesquisar. Observem que quando o médico ele pesquisa na tela de lista ambulatório, o sistema já traz na aba de aguardando, porque é a aba, né, que o profissional médico aí ele vai utilizar para poder visualizar os pacientes que estão aguardando o atendimento dele, que é o que importa para ele, o paciente que chegou. Então, aqui ele consegue passear pelas telas, aqui não tem ninguém ainda, né, que chegou, que teve o chegou dado, mas ele pode visualizar aqui no agendados, né, quais são os pacientes que estão ali agendados pro dia. Ainda não chegaram, mas ele pode visualizar, né, que esses pacientes, eles provavelmente irão chegar, eles estão agendados. Como eu falei para vocês, eu posso organizar clicando em qualquer um desses títulos aqui que tem essa setinha para cima e para baixo por ordem ou alfabética ou ordem crescente ou decrescente quando a gente se trata aí de números. Então, se eu clicar aqui ó, em pacientes, ele vai organizar pela ordem alfabética. Se eu clico aqui na hora, ele vai organizar pela ordem de agendamento. E se eu clico aqui na idade, por exemplo, ele vai organizar aí do mais velho para o mais novo. Ou se eu clicar de novo, ele organiza do mais novo para o mais velho. Então, são botõezinhos que auxiliam aí o profissional a organizar seus pacientes para poder determinar a prioridade de atendimento, né? Se ele vai chamar por hora de agendamento, ele vai clicar aqui em hora e ele vai organizar pela ordem de chegada.
De chegada não, aqui de agendamento. Se ele vai chamar por idade, né, do mais velho para o mais novo, ele pode organizar aqui também. E da mesma maneira, o sistema vai listar aí os pacientes dessa maneira. Se eu tentar dar o chegou aqui com o médico, ó, não consigo clicar, porque quem dá o chegou é a recepção. Eu estou apertando aqui no mouse e ele não está selecionando. Então eu precisaria entrar com o perfil de recepcionista para poder recepcionar esses pacientes, para que eles venham para a tela de aguardando atendimento, e aí sim o profissional ele vai poder atender. Eu vou entrar aqui numa outra tela, só para poder dar o chegou em alguns pacientes, para a gente poder dar seguimento, rapidinho. Então a gente consegue ver aí, né, que realmente os perfis, quando eles são atribuídos de forma correta, não permite que o colega faça o que não tem a ver com o dever dele ali, né? Imagine se médico vai querer ficar dando chegou em paciente checando o cadastro. Não vai. Nem é o trabalho dele também. Só um minutinho. Vocês não estão vendo a tela, mas eu estou em outro navegador, vou só dar o chegou, tá? Que foi o que a gente viu ontem. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar aqui só para vocês verem. Estão vendo minha tela aqui? Do cadastro do Sim, sim. paciente? Sim, estou vendo aqui. Espera aí, vou gravar e vou dar o chegou em outro. Vou clicar aqui, ó. Eu falei para vocês ontem que a gente pode checar o cadastro do paciente aqui nesse botãozinho, editar cadastro do paciente. E aí, quando eu dei o chegou, ele já não me pediu mais para poder verificar esse cadastro, porque ele entende que eu já editei, eu já verifiquei. Mas se eu não clicar nesse bonequinho e eu clicar direto aqui no chegou, o próprio sistema ele vai abrir o cadastro do paciente para que eu possa verificar esse cadastro, tá? Ele dá aqui, ó, horário de chegada marcada, tá me dizendo que o paciente não tem RG, então é um dado importante ali que não está preenchido, mas não me barra de seguir com a minha ação. Eu poderia colocar o RG do paciente ou só gravar aqui, se todos os dados os demais estiverem corretos. Tá dando, ó, endereço residencial do paciente não está adequado de acordo com o cadastro da instituição. Vou apagar aqui o endereço e vou colocar um outro endereço aqui. Lembrando que no cadastro do paciente sempre precisa ter um endereço, pelo menos como tipo residencial. Vou tentar gravar de novo. E agora foi. Então, quando eu clico aqui no chegou, eu enquanto recepção, o sistema já me leva para o cadastro do paciente, para que eu possa obrigatoriamente verificar esse cadastro. Se tiver faltando alguma coisa, ele vai me emitir alertas, ó. Não tem RG. Se o cartão do SUS estiver inválido, ele vai me dizer. Se o endereço não estiver condizente, ele vai me dizer. Então, aqui eu tenho que obrigatoriamente verificar esse cadastro, gravar. E aí, ó, cartão do SUS inválido. Para ambulatório, a gente não tem obrigatoriedade do cartão do SUS. Vou apagar aqui para não ter que Mas gerar um isso só novo. se tiver pendência, Júlia? Oi? Só se o cadastro tiver pendência, se o cadastro estiver completo, ele vai assim mesmo? Ele abre do mesmo jeito para que verifique. Se tiver completo, você vai só verificar o nome do paciente, o CPF e vai gravar. Você não precisa fazer nenhum tipo Certo. de alteração. Mas ele abre para que você verifique se é esse paciente mesmo. Porque às vezes só pelo Ok. nome a gente acaba recebendo um paciente que tem nome igual, por exemplo. Então é importante que verifique se não há nenhuma informação ali, né, que a gente possa ter uma certeza maior que é esse paciente. Aqui me deu também que o endereço não estava condizendo. Vou colocar Ok. aqui, vou adicionar e vou gravar. Pronto, recebi aqui 4 pacientes. Observem que depois que eu recebi, alguns pacientes ficaram com o nome em negrito e outros pacientes permanecem com o nome aqui normalzinho.
O que isso significa? Quando a gente passa o mouse em cima do nome do paciente que está em negrito, no final da legenda que ele me traz, onde ele me diz qual é a grade, qual é a equipe, qual é o profissional que vai atender, o nome do paciente, tem dizendo que o paciente não possui cartão do SUS informado no sistema. Então, talvez seja uma informação aí importante, né, da gente completar esse cadastro. E ele deixa esse nomezinho aí em negrito para poder dar um alerta para a recepção, né, se possível, para que ela solicite aí esse cartão do SUS e preencha, complete esse cadastro. Então, basicamente, depois que a gente recebe, que a gente salva, se não tiver cartão do SUS, o nome do paciente vai ficar em negrito, só para gerar um alerta mesmo, diferir aí dos outros pacientes, para que o profissional saiba que esse paciente ele não possui cartão do SUS no cadastro dele. Pronto. Agora vamos lá para a telinha que a gente vai ver a parte do médico. Conseguem visualizar? Sim. Pronto. Então vamos nessa. Aqui, como eu falei, quando o médico entra, ele já vai estar na aba de aguardando atendimento. Eu que cliquei aqui em agendados para verificar, né, os pacientes que estão agendados por dia. Eu poderia filtrar pela minha especialidade, mas aqui está todo mundo para a mesma especialidade. E eu vou vir aqui a partir da tela de aguardando. Agora que o Deu chegou nos pacientes, quando eu clicar aqui em aguardando, ele vai atualizar e vai me trazer os pacientes que o Deu chegou. Ó, então os pacientes, eles já se encontram aqui na tela e o médico ele já pode organizar ou por ordem de chegada, que aqui agora já aparece o horário que esses pacientes chegaram, ou por ordem de idade, ou de forma alfabética, enfim, como ele preferir. À medida que ele clica, reorganiza a lista. Então, a primeira coisa que o médico faz é ver qual paciente que ele vai chamar primeiro, né? Aqui no caso, eu chamaria essa aqui de 80 anos, ó. Esse paciente de 80 anos. Vou clicar em chamar, para que possa chamar no painel. Uma vez que eu clico em chamar, ele me pergunta em qual sala eu estou. Na primeira vez que eu chamo, ele vem como selecione aqui para que eu possa dizer a sala. Nas próximas vezes que eu chamar, ele já vai vir preenchido a primeira sala que eu marquei quando eu fiz o primeiro chamado. Então, vou dizer que é na sala 1, vou confirmar, ele vai me emitir um alerta que o paciente foi chamado. Ó, o paciente será chamado para atendimento na sala 1. Então, aí o médico vai aguardar que o paciente ele chegue na sala para que ele possa iniciar o atendimento. Então, o paciente chegou na sala, doutor Ademir, o senhor chamou no painel, pronto. Vai clicar aqui em atender o paciente. Quando ele clicar em atender, vai abrir a tela aí onde ele vai poder realizar os registros da sua consulta. Deixa eu carregar. Pronto, abriu. Aqui a gente tem algumas coisas importantes, né, a verificar. Primeiro, aqui vai ficar o histórico da consulta atual. Ainda não existe nenhum registro, né, porque a gente abriu agora aqui a consulta, mas depois que a gente inserir aí a anamnese ou a evolução, vai aparecer o histórico aqui para o médico poder visualizar antes de encerrar a consulta tudo que ele escreveu. Isso é uma coisa. Do lado de cá, do lado direito, a gente tem a inserção dos medicamentos ativos. O que seriam medicamentos ativos? Quando a gente vai no médico, o médico pergunta: faz uso de algum medicamento de uso contínuo para tratar alguma doença? Ah, faço, doutor. Faço uso de aspirina. Enfim, vai listar lá os medicamentos que estão ativos de uso, né, deste paciente. Então, aqui não são medicações que ele vai prescrever. Aqui ele está coletando as informações com relação ao paciente e ele vai inserir os medicamentos que esse paciente usa. Então, aspirina, exemplo. Vou adicionar. Aqui está dizendo a data de início. Usa desde quando? Ah, eu uso desde 2020. Vou botar aqui mês 1, um exemplo, tá, gente? 2020. E vou adicionar. Tá carregando, só um minutinho. Pronto, adicionei. E aí eu vou listando as medicações que estão ativas de uso desse paciente. Aqui a gente tem um campo de todos os ativos, que seriam todas as medicações de forma geral que estão ativas, ou a gente pode separar os ativos gerais dos ativos que são da especialidade. Então, se eu clicar aqui, é o mesmo campo para eu poder inserir medicação, mas aqui seria uma medicação da especialidade. Não sei agora uma medicação de mastologia, mas enfim, uma medicação que tem a ver com essa especialidade que eu atendo e vou adicionar. Então aqui eu vou listando, né, esses medicamentos para que eu possa visualizar
depois, e até outros profissionais que vão atender esse paciente, possam ter acesso às medicações que ele faz uso de forma contínua. Se esse paciente já tivesse passado por algum outro ambulatório que tivesse feito esse registro, aqui apareceria a lista das medicações para que esse médico pudesse visualizar também. Né? O sistema ele tem como principal função aí e objetivo unificar essas informações. Então, uma vez que o prontuário é único, tudo que é inserido com relação a esse paciente fica disponível para que os profissionais assistenciais eles possam aí visualizar, né, e auxiliar no seu atendimento. Então, aqui eu estou preenchendo as medicações. Se amanhã esse paciente for em outro médico que possua HUSE no hospital e for uma consulta ambulatorial aí, ele quiser visualizar os medicamentos ativos, vai estar aqui salvo para que ele possa ver. Aí aqui a gente tem os encerrados. O que seriam os encerrados? Aqui a aspirina ele usa desde 2020. Aí o médico vai dizer que, ó, você não precisa mais utilizar aspirina, por exemplo. Então eu posso dar aqui o encerramento do uso dessa medicação que o paciente usava ali, né, periodicamente. Então eu posso vir aqui, ó, em editar e ele vai me habilitar para eu colocar a data do encerramento. Vou dizer que a partir de hoje, por exemplo, não precisa mais usar aspirina e vou alterar. Alterei, sumiu dos ativos. Ele agora vai estar aqui nos encerrados. Então a gente não perde essa informação. A gente sabe que esse paciente usou aspirina, mas que o medicamento foi encerrado aí, né, na data de hoje. Tá tranquilo até aqui, gente? Essa parte dessas medicações ativas? Tem sim, tranquilo. Pronto, maravilha. Se eu quiser, eu posso apagar essa medicação aqui dessa lista. Coloquei errado. Se eu clicar na lixeirinha aqui, eu apago. Deixa eu ver, me deu um errinho. Excluído com sucesso, mas não saiu daqui ainda. Daqui a pouquinho ele sai. Deixa eu voltar. Ah, já saiu. Aqui, ó. Não tem mais nenhum registro. Se eu quiser fazer aqui nesse calendáriozinho, eu posso fazer o encerramento em data retroativa. Ah, eu utilizava, mas eu parei de usar no mês passado. Então eu posso clicar aqui e eu vou dizer qual foi a data que ele parou de usar. Aqui talvez dê um erro porque ele começou a usar hoje. Peraí. Deixa eu colocar uma data passada aqui. 2024, vou alterar. Posso clicar aqui, que é a mesma coisa de editar e dizer a data do encerramento. Mas enfim, aqui eu vou dizer uma data retroativa. Parei semana passada, dia 10. Botar OK. Ele some daqui e ele vai estar lá nos encerrados. Aqui a gente tem um botãozinho de medicamentos preferidos. A gente sabe que quando a gente tem aí um profissional que atua em uma determinada especialidade, né, ele já costuma lidar com alguns tipos de medicamento. Então aqui ele pode listar os medicamentos preferidos dele e à medida que ele atende os pacientes, para ele não ter que digitar de um a um, ele vai poder selecionar esse medicamento aqui. Deixa eu botar aqui medicamento 1, exemplo. Se é medicamento, se é receita geral ou especial, o tipo de uso, se é via oral ou se é alguma outra via. Vou dizer que está ativo. Aqui era para eu pesquisar, na verdade. Aí ele não vai encontrar, porque não tem nenhum aqui embaixo. Vou colocar em novo. Para que eu possa fazer aqui a listagem das minhas medicações preferidas. E quando eu for prescrever, quando eu for receitar esse paciente, esse botãozinho de medicamentos preferidos, ele vai me auxiliar, né? Já que eu já costumo trabalhar com determinadas medicações, para que eu possa apenas selecionar ali aquelas medicações e receitar o meu paciente. Então, eu vou listar algumas aqui para quando a gente for receitar, vocês visualizem aí como é que aparece. Posso botar aqui se eu quero usar esse medicamento preferido, tanto no ambulatório, quanto na emergência, quanto na internação, mas eu confesso que ele só está funcionando no ambulatório, tá? O uso, se é interno ou se é externo, se é via oral ou se é demais vias, o tipo, se é um medicamento ou se é uma fórmula, se o medicamento está cadastrado. Lembra aquela carguinha que a gente fez, a carga full, lá na unidade funcional? É para que a gente possa visualizar aqui, ó, todas essas medicações. Então, eu dei a carga ali de todo o histórico de medicamento que tem aí cadastrado no HUSE, para que eu possa prescrever ou receitar essas medicações. Se eu não tivesse dado aquela carga, quando eu pesquisasse aqui, ele viria vazio, porque ele não teria de onde puxar essas informações. Mas, caso eu não tiver aqui o medicamento que eu desejo, eu posso dizer que o medicamento não está cadastrado no sistema, e vou colocar aqui o meu medicamento. Medicamento 1, quantidade, uma caixa. Um exemplo aqui, X vezes ao dia, se é uso contínuo ou não, vou dizer que está ativo, vou gravar e posso ir inserindo aí
todos os meus medicamentos que eu sei que, de acordo com a minha especialidade, eu costumo manusear à medida que eu atendo os meus pacientes. Então, vou Ô, botar mais Júlia, um aqui. Oi. no caso, quando a gente for fazer a implantação, essa carga de medicamentos não existe. A gente vai ter que fazer o lançamento delas, correto? Isso, vocês vão ter uma instrução aí para poder fazer um cadastro básico da farmácia, só para poder puxar esse script, Entendi. Então, a tá? gente, Não quando se for fazer a preocupem, não. implantação, quando a gente for fazer a implantação no hospital que a gente está pensando aqui, então, eu já tenho que solicitar isso ao hospital. Quais são os medicamentos que vocês utilizam aqui no hospital Perfeito, para que porque a a gente gente vai possa, ativar. exatamente, fazer o lançamento deles como produto, como medicamento, no caso, para que depois, quando a gente importar a carga full, ele já carrega essas informações. Exatamente. Você vai deixar os que ele utiliza ativos. E aí É, só vai o, aparecer os que você é, ativou. Cris, isso a gente tem que pedir a Seabra, Cris. Isso aí a gente já pode começar a Perfeito. cadastrar. Isso, isso. A gente tem, eu estou anotando aqui algumas coisas que a gente já tem que pedir a ele, entendeu? Tipo, os prestadores que a gente já solicitou. Você falou esse agora, né? Medicamentos que eu uso no hospital. Por exemplo, quais são as especialidades? Como é que é a grade deles lá? Atenda de segunda a sexta, qual é o horário do ambulatório? Entendeu? E a gente já começar a fazer para poder já ir adiantando, porque se deixar tudo para uma hora só, a gente dá A gente vai passar 2030 um e a mês gente fazendo, não a gente vai consegue. fazer um mês fazendo cadastro só. Vai Eu passar já um mês botei fazendo cadastro. 2030. A gente adiantar enquanto não Exatamente. começa. Isso, aí por isso que eu estou dizendo, eu já coloquei aqui, se você tiver mais alguma coisa aí, Arthur, que puder, para poder a gente levantar junto com o SEABRA, solicitar para ele, vai passando que aí a gente faz uma lista, tá? As especialidades, a grade de atendimento, né? Segunda a sexta, qual é o horário, e aí a gente já vai associando esses profissionais. Quando a gente cadastrar os profissionais, a gente já vai ter como associar eles, tá certo? Não é isso, Júlia? Isso, perfeito. Ok. Isso mesmo. Pronto. Então, aqui nos medicamentos preferidos, eu posso listar todas as medicações que eu costumo manusear aí durante os meus atendimentos. Isso vai me auxiliar a inserir esses medicamentos tanto ali nos medicamentos ativos, quanto quando eu for fazer as minhas receitas. Então, digamos, eu vou voltar aqui à tela. Eu já acrescentei 3 medicamentos aqui. Digamos que o paciente falou aí que ele usa uma medicação que eu sei que tem aqui, ó. Ah, o senhor usa medicamento 1, por exemplo? Ele vai dizer, utilizo. Então, eu posso já selecionar aqui, ó, e botar aqui OK. Ele vai trazer para a tela anterior. Cadê? Medicamento inserido com sucesso. Ele vai trazer aqui para a tela anterior o meu medicamento. Então, eu poderia ter selecionado ali todos. E eu não precisaria descrever aqui um a um, porque ele já está salvo aqui nesse atalho de medicamentos preferidos. Ó, seleciono tudo, boto OK e ele já veio para cá. Certo? Então, é só um atalhozinho para poder auxiliar o médico a organizar ali, né, as medicações que ele costuma aí fazer uso, tanto Isso, de que os pacientes dele utilizam, quanto medicações que ele costuma receitar ou prescrever. Então, serve isso aí a gente basicamente para pode isso. fazer. Isso aí a gente chama aqui de prescrição padrão. A gente pode colocar aqui, quando cadastrar o medicamento preferido, a gente colocar, sei lá, criar um padrãozinho do nome da enfermidade do paciente e Agora, veja o bem, aqui eu não medicamento. consigo criar por grupo, por exemplo. Aqui eu crio uma lista geral. Não, então, mas aí, por exemplo, se você, em vez de você colocar medicamento 1, 2, 3 e 4, se eu colocar, por exemplo, hipertensão, sei lá, hipertensão losartana, hipertensão captopril, hipertensão, outro remédio. Aí eu pego e só Entendi. marco esses 3 e coloco para lá. Entendi. E transporto, entendeu? Eu Entendi. consigo, eu posso, mesmo que eu vou clicar em mais de 3 checkbox, se eu colocar a doença, a enfermidade do paciente como primeira linha, depois eu saio juntando tudo para poder jogar para o lado de lá. Entendi. Beleza. Pronto. Fechado. Vou voltar aqui. Lembra que quando a gente fez Júlia, lá o cadastro. Oi, pode falar. eita. Era isso que eu ia perguntar. A gente não tem aí um texto padrão, né, para colocar essa, por exemplo, cardiologista. Ele sempre usa, quando a gente às vezes vai para um médico, que eles botam só os valores.
porque eles já sabem qual é esse texto padrão. Aí vai colocando, às vezes são valores, positivo, negativo, sei lá, alguma coisa assim. A gente tem desculpa, eu Eu não não vi tua entendi, resposta. A gente Cris. tem, Eu vê, não por exemplo, a entendi, não, gente amor. vai para, deixa eu te dizer, a gente vai para, por exemplo, mastologista. E aí já Certo. existe lá um texto padrão no mastologista, porque ele vai dizer, sei lá, nódulo medindo. Aí eles botam lá, entendeu? Já bota o valor, mas eu já Aí tenho seria um no caso texto. da realização de um exame, né? Quando a gente tem um Isso, módulo isso. quando a gente tem, eu já sei o que tu precisa, né? Como se fosse um texto padrão de avaliação do paciente, por exemplo. Isso, exato, Pronto. exato. Ó, no caso do exame, a gente tem como fazer resultados Tem, padrões, né? que só faz isso aí que você falou, vai só editar lá o número do nódulo, qual foi o tamanho em centímetro. Isso. No caso da consulta, a gente tem os questionários, tá? De anamnese e de evolução, onde a gente consegue deixar um texto padrão e ele só ir respondendo as perguntas ali de acordo com o que ele já faz de pergunta. Porém, não está funcionando no momento, mas existe a possibilidade, sim, de criar isso dentro do sistema. O suporte da gente também já está verificando o problema, que a gente tem uma unidade aqui, o CREASE, que precisa desses formulários, né, prontos para poder avaliar os pacientes. Então é uma coisa que já está em andamento aí para ser resolvido. Mas tem como sim. Beleza, joia. Fechado? A gente fez lá o cadastro da especialidade e lá tinha dizendo assim, que eu falei com vocês, a questão do CID ser obrigatório, lembra? Então aqui embaixo a gente tem ó, diagnósticos ativos. Eu só vou conseguir atribuir um CID depois que eu avaliar meu paciente. Mas basicamente nesse campo aqui, eu estaria inserindo aqui o CID. E se eu marco lá na especialidade que ele é obrigatório, eu preciso fazer o preenchimento aqui para poder gerar aí, né, um indicador, a gente saber direitinho como é que tá esses CIDs na unidade. Então a gente tem também aqui um botãozinho de CIDs preferidos para poder listar, né, os CIDs que mais saem aí com relação à especialidade. Mas eu não vou preencher agora não, porque se eu tentar preencher, ele vai me dizer que nenhuma evolução foi feita. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Já deu ali o erro? Já deu. Nenhuma evolução, anamnese salva. Então, primeiro eu preciso avaliar o meu paciente, que não tem como eu diagnosticar o paciente antes de fazer uma evolução ou uma anamnese, tá? Então, basicamente aqui nos campos, a anamnese, o médico já sabe, né? Costuma ser feito aí no primeiro atendimento, primeira consulta. É uma avaliação mais precisa com relação ao histórico do paciente. Vou clicar aqui. Tá carregando, só um minutinho. Pronto. Aqui ele me traz, né, diversas coluninhas aqui, com até quase 4.000 caracteres cada uma, para que o médico possa preencher de acordo com a avaliação aí, né, com o levantamento diagnóstico que ele está fazendo do paciente. Então, queixa principal, ele vai inserindo aqui, né, de acordo com o diálogo lá, que a gente já sabe como é, que ele tem. Aqui está distribuído em siglas. Se a gente passar o mouse por cima, a gente tem a legenda do que significa cada coisa dessa. É obrigatório ele preencher todos os campos? Não. Obviamente, ele vai preencher de acordo com a necessidade do paciente. E muitas vezes o médico ele não quer preencher de forma direcionada. Exemplo, aqui tem queixa principal no primeiro, aí no segundo tem histórico de doença atual, aí no terceiro, deixa eu botar aqui, aí no terceiro tem história médica pregressa e por aí vai. No quarto, a gente tem história familiar. No quinto, revisão dos sistemas, perfil psicossocial, exame físico, hipótese diagnóstica inicial e conduta, né, com relação ao que vai ser feito com esse paciente. Eles normalmente não gostam de preencher de forma direcionada. A gente sempre recomenda que seja feito porque fica muito mais organizada a consulta. Se eu clicar aqui nessa setinha verde, ele vai me mostrar aqui do lado em visualização como é que está ficando o que eu estou escrevendo. Então, vou clicar aqui para vocês verem. Ó, ele vem separadinho. Queixa principal, qual é a queixa? Doença atual, qual é a doença? História médica, qual é o histórico? E aqui no final tem dizendo quem é o médico, qual é o número do registro do conselho dele, ó. Se não tiver conselho, ele nem consegue atender, tá? Então, é importantíssima a parte lá do cadastro do profissional. E qual é a data e hora que isso está sendo feito. Mas, se ele quiser preencher tudo aqui em queixa principal, paciência, ele pode também. Ele vai já descrever tudo aqui e vai ficar salvo como queixa principal e ele pode ir destrinchando aí os tópicos dele nesse mesmo campo, tá? Então isso aí fica a critério do profissional, mas a gente instrui que ele faça de forma direcionada para poder ficar organizadinho no prontuário do paciente.
Aqui a conduta, vai dizer qual é a conduta. Aqui a gente tem um campo de nota adicional. Acho muito difícil esses campos aqui de cima não darem para ele escrever tudo que ele deseja. Mas se ele quiser colocar alguma nota adicional aqui com relação a esse paciente, ele pode. E vai adicionar aqui, gravar. E a notinha vai ficar salva. Pronto. Então, do ponto de vista de texto aqui, com relação à consulta, aqui na anamnese, levando em consideração que é uma primeira consulta, ele vai preencher. Vocês vão observar que quando a gente clicar lá em evolução, tem menos botões, porque evolução é para um paciente de retorno, né? Então, subentende-se que ele já avaliou esse paciente antes, então agora ele vai só atualizar, ele vai só evoluir. Então, tem menos botõezinhos, são só 4. Subjetivo, objetivo, impressão e conduta. Já já a gente vê. Então, aqui do lado, ele visualiza o que ele está fazendo, ele pode aumentar a letra para ele visualizar ou diminuir. Isso não muda o tamanho da letra na impressão, tá? Ou deixar no tamanho normal. É só para que ele possa visualizar mesmo. Aqui em medicamentos, ele consegue visualizar os medicamentos ativos do paciente, né, que ele colocou lá fora, ou que algum outro profissional possa ter colocado em alguma outra consulta e o paciente faz uso para poder auxiliar aí nessa anamnese que ele está fazendo. E aqui, a parte do diagnóstico, é para visualização se tivesse algum CID atribuído ao paciente. Aqui em cima a gente tem alguns botõezinhos de ação, tá? A maioria deles aqui está relacionada à parte de exames, então eu não vou clicar, que vocês vão ver lá quando vocês tiverem o módulo de exames. Então, consulta de exames, solicitação de exames, fluxograma com relação ao resultado dos exames, importação de resultado de exames. E aqui a gente tem um botãozinho de controles do paciente, que é caso o profissional vá fazer aí algum tipo de aferição de sinais vitais, enfim, e aí ele pode inserir essas informações nesse botão de controles do paciente. Então, aqui em ações, quando eu clico em controles do paciente, ele me traz para uma abinha adicional, onde ele me diz que não tem nenhum registro de controle feito, né, para essa data aqui que eu estou pesquisando. E eu vou clicar em novo. Não há atendimento vigente. Como é que não há, querido, atendimento vigente? Para inserir os controles. Deixa eu salvar aqui primeiro a anamnese, que acho que eu não salvei nada ainda. Eu posso clicar aqui em gravar para poder salvar as informações que eu estou inserindo aí acima, né? Caso o sistema feche, caso a internet caia, eu não perco essas informações, eu posso voltar, ela vai estar pendente, eu posso concluir. Eu posso excluir tudo que eu escrevi aqui acima, se eu desejar, clicando aqui em excluir. Ó, ele apagou, voltou para a tela anterior. Deixa eu abrir aqui de novo. Vai vir em branco. Preencher só o primeiro campo. Eu posso deixar essa consulta pendente por algum motivo. Lembra que na unidade funcional a gente colocou o tempo de reabertura para pendência e também o tempo que o sistema pode levar em consideração para poder fechar esse atendimento e dar ele como concluído. Então, se eu posso deixar pendente, aí eu tenho que justificar. Ficará pendente porque o paciente está ausente realizando exames, o caso vai ser discutido com o preceptor, o registro será realizado posteriormente ou algum outro motivo. Posso gravar. O paciente vai estar aqui, ó, em pendentes. Ó, observem que a cor é diferente, porque a pendência é do usuário que está logado, pendência é do próprio usuário. Então é esse azulzinho. Então eu já sei que é esse paciente aqui. Eu posso vir aqui em reabrir o atendimento. E continuar lá, né? Tirar dessa pendência, vir aqui na anamnese de novo, terminar o que eu estava fazendo para poder concluir. Solicitar exame segue a mesma linha aqui do botãozinho de ação, né? Que está relacionado ao módulo de exames. Não está configurado aqui, então a gente não vai conseguir solicitar. Mas eu poderia fazer a solicitação aqui de exames para o paciente realizar aí dentro da unidade, tá? Quando o módulo está configurado, na bioimagem, um exame de laboratório, enfim. E se eu der esse OK aqui, eu estou finalizando. Já fiz tudo que eu queria aqui nessa tela e vou finalizar. Aqui embaixo a gente tem 3 botõezinhos, um de realização de impressão, né? Do que a gente está fazendo. Esse aqui da setinha é para questão aqui de inserir questões de altura, de peso, questões de maternidade aí, né, de paciente aí recém-nascido. Então a gente pode
colocar aqui para acompanhar a curva de crescimento do paciente, mas não é o caso aqui do nosso paciente que tem 80 anos. Seria mais o caso aí que vocês vão ver também mais lá no módulo de perinatologia. Aqui é um resumo de caso. Se ele quiser fazer aqui um resumozinho, eu que não tem permissão. Eu não devo estar com um perfil de... Não devo estar com algum perfil de especialista que permite aí fazer a inserção do resumo do caso. Mas ali, basicamente, ele vai abrir uma caixinha de texto livre para que o profissional possa escrever algum resumo com relação à consulta dele, que não vai para a consulta do paciente, fica apenas ali para ele visualizar como um resumo de caso. Do caso, né, no caso. Deixa eu botar aqui de novo. Pesquisar, ele vai me trazer na aba de aguardando atendimento. Eu consigo encontrar meu paciente aqui em pendente. Ó, paciente em atendimento, reabrir. Paciente está sendo alterado, deseja reabrir sim. Então, só voltando aqui para finalizar por dentro. Eu poderia clicar aqui no OK e ele vai fechar essa tela e vai me trazer para a tela anterior, onde eu estava colocando lá os medicamentos ativos e agora eu consigo visualizar, ó, tudo que eu fiz durante essa consulta até agora. Aí agora que eu fiz a evolução em anamnese, eu posso atribuir um diagnóstico ao meu paciente. Então agora eu posso botar aqui, ó, um CID e vou adicionar. Da mesma forma que os medicamentos, eu também posso dar esse CID como resolvido em data retroativa, ou apagar esse CID se eu coloquei errado. Posso criar uma lista de CIDs preferidos. Deixa eu ver aqui quais são os perfis desse profissional. Tá até certo, MED 01, MED 01.2, ESP 03. Vou ver qual é o perfil depois aqui que habilita essa parte que está dando que eu estou sem permissão de perfil. Para inserir ali tanto o CID quanto a parte do resumo de caso. Vamos lá de novo. Pesquisar. Vai estar em pendentes. É abrir. Sim. Pronto. Então aqui consegue dar o CID da mesma forma como resolvido, ou inserir mais de um CID. O CID também pode estar destinado especificamente como um CID da especialidade. A gente tem um botãozinho aqui, ó, CAP, que esse botãozinho aqui, ele leva para uma busca de CIDs por capítulo. Se o profissional não lembrar qual é o código, ele me traz aqui, ó, as diversas doenças e a gente pode ir destrinchando até que o profissional encontre qual é o CID que ele deseja. Então, à medida que eu vou clicando aqui na setinha, ele vai abrindo, ó, aqui já tem alguns CIDs, mas ainda não é esse, é um mais específico. Ainda não é esse, aí vou clicando, aí chega um momento que ele não destrincha mais. Mas digamos que fosse algum desses CIDs aqui, vou colocar esse aqui, ó, clico em cima, ele automaticamente preenche e eu posso adicionar. Então, é como se fosse um catálogo de CIDs aí para poder auxiliar esse profissional também na assistência aí do paciente. Os CIDs vão estar aqui. Deixa eu voltar. Pronto, os 3 CIDzinhos estão aqui. Posso minimizar aqui se eu desejar. Aí aqui eu tenho a parte da evolução, mas eu vou fazer só a anamnese primeiro, depois eu entro de novo em outro paciente e faço a evolução. Aqui a gente está fazendo a primeira consulta. Então, aqui eu posso também deixar a consulta pendente, vocês já viram como é que fica. Aqui eu posso fazer a impressão de algum documento, caso eu tenha gerado aí alguma receita, algum atestado. Aqui eu posso colocar algum lembrete com relação aqui. Agora apareceu do resumo de caso. Apareceria aqui também para poder me auxiliar aí no que eu estou fazendo. E esse lembrete, ele não vai na impressão do histórico da consulta do paciente, fica só para o profissional mesmo. Aqui em ações, a gente vai ter alguns botões. O primeiro relacionado a alergias, né? Se o paciente for alérgico, a gente tem dentro do HUSE aí, em todos os módulos, botões de alergia que levam para essa mesma tela. Então, aqui eu vou dizer a qual medicamento o paciente ele é alérgico. Então, pode ser a dipirona. Qual é o tipo de reação desse medicamento? Quem relatou isso foi o paciente ou foi um profissional do hospital que percebeu? Aí eu vou adicionar e posso ir inserindo as diversas alergias aí que esse paciente possa ter. Enquanto eu estou fazendo aqui, eu posso apagar.
Mas depois, se eu precisar apagar essa alergia uma vez que eu coloquei, eu vou precisar justificar o porquê que eu estou apagando, tá? E aqui na outra abinha a gente tem algum outro tipo de alergia. Alergia a alimento, alergia a algum material, algum inseto, planta. Aqui eu posso descrever qual é a alergia e dizer também aí qual é o tipo de reação que isso dá ao paciente. E vou gravar. Então, esse paciente, ele é alérgico. Quando a gente for prescrever ele, o sistema emite um alerta, né, com relação às medicações que ele é alérgico. Se eu tentar prescrever uma medicação que ele é alérgico, o sistema ele vai me dar um alerta dizendo que, ó, esse paciente é alérgico. Você vai prescrever mesmo? Então, a gente inserir essas informações de alergia no campo que tem escrito alergia é importantíssimo. Os demais botões aqui levam para a parte de consulta de exame, solicitação de exame, fluxograma, a mesma coisa que a gente viu dentro da anamnese, não vamos usar agora porque tem a ver com o módulo de exames. Agendamento de cirurgia. A gente vai ver isso aí mais lá no módulo de centro cirúrgico, mas a gente tem duas possibilidades dentro do AGHUSE de fazer a marcação desses procedimentos. Uma é de forma administrativa, né, onde o setor recebe aí a demanda e faz a marcação dessas cirurgias, e a outra é quando o próprio profissional, o próprio cirurgião, em ambulatório, ele tem a permissão para poder formular o seu portal do planejamento. Então, ele mesmo agenda as suas cirurgias ali de acordo com o mapeamento e disponibilidade das salas que foram destinadas a ele. Então, aqui seria para isso, mas a gente vai ver isso aí mais no módulo de cirurgia. Lista de espera, para colocar o paciente também numa lista de espera de cirurgia, a gente também vai ver lá no módulo de cirurgia. Se precisar imprimir algum termo de consentimento, a gente também vai ver lá, né, para realização de algum procedimento. E aqui, controles do paciente vai levar para aquela mesma tela aqui, ó. Deixa eu ver se agora eu consigo fazer. Pronto, agora apareceu. Antes não tinha aparecido porque o sistema entendeu que como eu não tinha feito nenhuma evolução, nem nenhuma anamnese, aquele atendimento ele ainda não estava válido. Ele não tinha sido de fato iniciado porque não tinha nenhuma informação inserida ali nele. Então eu vou voltar aqui só para vocês entenderem. Ele traz aqui, né, o histórico do paciente e eu vou clicar em novo porque não tem nenhum registro feito. Então aqui seria o caso de inserir alguma informação sobre sinais vitais, por exemplo. Qual é a hora que eu estou fazendo o registro desses controles? Posso clicar no reloginho e ele vai carregar a hora atual e vai abrir os campos para que eu possa fazer os meus preenchimentos. Lembrando que aqui eu estou mostrando para vocês, gente, todos os botões, todas as telas, todas as possibilidades no HUSE. O médico vai explorar todos eles em uma consulta? Não. Porque senão a gente fica, meu Deus, o médico vai ter que clicar nisso tudo. Ele não vai querer, ele vai odiar, mas ele não vai clicar em tudo. Ele vai clicar no que ele tiver que fazer com o paciente. Mas só para vocês entenderem, o botão de controles do paciente leva para uma aba adicional. Normalmente quem faz isso é até a enfermagem, quando tem aquele caso que eu falei do paciente ser triado antes de ser atendido. E aí faz aqui a aferição aí dos grupos de controle. Então aqui no caso tem sinais vitais, a gente tem outros grupos, né, que a maioria dos demais aqui está relacionado mais ao módulo de internação, né, medicações administradas, eliminadas. Para ambulatório seria mais sinais vitais. Então a taxa de temperatura do paciente, a frequência respiratória, a frequência cardíaca, enfim, vai preenchendo. Tem que preencher tudo? Também não, não são campos de preenchimento obrigatório, mas pode preencher aqui de acordo com a necessidade. Nível de consciência, normal, exemplo. E aqui embaixo tem um campo de anotações, né, para que possa ser feita aí a inserção de qualquer informação com relação a esse registro desses controles. Se a gente clicar na lupinha, ele abre um campo aí de visualização melhor para que a gente possa fazer as nossas anotações e enxergar melhor aí, que às vezes os profissionais acham ruim essa linhazinha aqui embaixo, porque fica ruim de visualizar. Confirmo aqui, já veio aqui para baixo e eu vou gravar. Observem que quando eu gravar, ele vai me emitir dois alertas. Três alertas. O primeiro é amarelinho, né? Os dois primeiros amarelinhos e o terceiro azul. No HUSE a gente tem aí três tipos de mensagem, né? De três cores diferentes. Então a gente tem o azul, que está me dizendo que o que eu queria fazer foi realizado com sucesso, eu consegui concluir a minha ação. O amarelo é um alerta de que pode ter algo que foge aí da normalidade, para que você tenha mais atenção. E o vermelho, ele não me permite concluir o que eu estou precisando fazer, porque eu fiz errado ou porque não tem como. Então, aqui ele está me dizendo apenas que a taxa de temperatura e a frequência respiratória não está normal, né? Está fora da normalidade, fora dos limites da normalidade.
Só um alerta para que tenha aí uma atenção maior com relação a esse paciente. Não está me proibindo de concluir a ação, até porque ele já me disse aqui, ó, que apesar disso, apesar desses dois alertas, os sinais vitais eles foram atualizados com sucesso. Então eu posso agora vir aqui só e voltar. Já fiz a inserção aí dos sinais vitais, vou voltar, o registro está salvo aqui. Se eu quiser saber quem foi o profissional que fez esse registro, aqui no campo de horário e data aqui, eu passo o mouse em cima, ele me traz uma legenda dizendo quem foi que informou. Eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas ele me diz, informado pelo médico estado, CRM, tal, tal, tal. Então, para a gente saber aí quem inseriu essas informações. Voltando aqui para o lista ambulatório. Júlia, Oi. deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, o paciente ele chega para o, vamos lá, um ambulatório de cardiologia. Ele vai ser atendido pelo médico, certo? Antes de ser atendido pelo médico, existe uma triagem de enfermagem, certo? É possível nessa mesma lista de ambulatório, que o paciente está marcado para o médico, a enfermagem atender ele antes para fazer esse controle? Não. Sim, eu vou mostrar para você daqui a pouquinho num fluxo dessa maneira. Tá, Enfermagem triando, médico atendendo. Eu vou tá, explorar primeiro essa tela num todo e depois a gente faz fluxos menores. A gente faz tá. o fluxo enfermagem atendendo, médico atendendo. A gente faz o fluxo médico só atendendo e receitando. O médico só atendendo e dando um atestado. O médico só atendendo e solicitando a consultoria. Enfim, fluxos menores para que vocês possam entender mais de forma direcionada. Fechado? Vamos nessa então. Aqui tem um botãozinho de sessões terapêuticas, né? Em caso de ambulatório que realize aí o atendimento de diálise, de quimioterapia, de fisiatria. Mas o módulo de sessões terapêuticas, ele está passando também por desenvolvimento, tá? Então a gente ainda não está utilizando esse botãozinho. É, E aqui em cima, do lado de evolução e anamnese, a gente tem os botões de receita e atestado. Então, avaliei meu paciente, vou receitar ou dar um atestado a ele. Então, se eu clicar aqui em receita, deixa eu carregar. Observem que aqui dentro de receita, ele tem um botãozinho aqui, ó, dos medicamentos preferidos que eu listei lá fora. Então, se eu posso ou inserir de forma manual, medicação por medicação, ou eu posso vir aqui em medicamentos preferidos, selecionar as medicações que eu quero, exemplo, clicar em OK, ele vai me trazer, ó, essas medicações listadas aqui embaixo, tá? E eu posso, se eu desejar, né, se não tiver certinho aqui a forma de uso ou a quantidade, eu posso editar e modificar alguma coisa aqui. Não é um comprimido, são 2 comprimidos, exemplo. Vou gravar. Aqui a gente tem um campo onde ele me pergunta, né? Receitas por página. Aqui é o seguinte, quando a gente está inserindo as medicações, a gente pode ou deixar essas medicações todas numa mesma receita, ou a gente pode colocar ali uma medicação separada. Então, eu quero 3 medicações em uma receita, mas eu quero que uma medicação X fique sozinha em uma outra receita. Então, aqui eu vou dizer em qual página essa medicação que eu estou inserindo, ela vai estar. Então, aqui eu estou dizendo que está na página 1. Aqui tem dizendo, ó, em receita, aqui no canto lateral direito. Vou dizer aqui que está na 1 também essa. Vou gravar. Mas tem uma medicação específica que eu preciso que saia sozinha. Então, vou colocar aqui, ó. Medicamento. Vou preencher e vou dizer que qual é a página que eu quero que essa saia? Na 2. Porque aí eu estou colocando 2 medicações na receita 1, que são essas aqui de baixo, e a terceira medicação está sozinha na receita 2. Se eu quiser colocar outra medicação junta na receita 2, eu insiro um medicamento aqui, digo qual é a página que eu quero que saia, e ela vai sair junto, de acordo com a minha organização. Número de vias, normalmente 2. E à medida que eu modifico aqui a numeração de vias, eu clico aqui em atualizar vias, só para atualizar mesmo a informação que eu coloquei. E é basicamente isso aqui, essa parte da receita. Aqui em cima a gente tem a receita dividida como geral, especial e cuidados. A forma como é preenchido a geral e a especial, ela é igual, mas o documento gerado pelo sistema ele é diferente. Então eu vou inserir aqui uma medicação na receita especial.
Aqui, medicação especial. Só um exemplo. Vai sair sozinha na receita 1, gravar. Poderia ser uma fórmula, se eu clico aqui em fórmula, ó, ele me traz para eu poder descrever. Dizer a quantidade, dizer se é O que uso seria contínuo. essa quantidade? Ah, tá, essa Oi? quantidade. A O que quantidade seria pode essa ser uma quantidade? caixa, pode ser 2 comprimidos, pode ser um comprimido. A quantidade dessa medicação pode ser duas bisnagas. Certo, tá ok. Seria a quantidade dessa medicação que eu tô inserindo. Aí vou gravar. Aqui eu posso colocar também em receita separada. Eu quero que uma fórmula fique sozinha na receita 1 e a segunda fórmula, a medicação sozinha na receita 1 e a fórmula, né, como vai para um lugar diferente, eu quero que fique sozinha na 2. Eu vou gravar. Pronto. Aí aqui em cuidados, eu vou gravando, né, de acordo com a necessidade. Em cuidados eu posso passar aqui. Fisioterapia, por exemplo, X vezes na semana. Só um exemplo, tá? Vou adicionar. Também posso listar meus cuidados preferidos. Cuidado 1, pesquisar, não vai ter. Aí eu boto aqui, ó, cuidado 1, ativo, gravo. Novo. Cuidado 2. Da mesma forma que eu listo as minhas medicações, eu também listo aí os meus cuidados. Posso selecionar aqui um cuidado, dar o OK, e ele já apareceu aqui, tá? Então, eu já inseri aqui medicações na minha receita geral. Já inseri medicações e fórmula na minha receita especial e já inseri aqui 2 cuidados, né, na minha abinha aqui de cuidados. Aqui no geral, observem que tem um botão aqui no canto superior direito relacionados à alergia. Então, se eu clicar aqui, vai me levar para aquela mesma tela. Ó, já que eu estou receitando um paciente, é importante eu saber se ele tem alergia a alguma medicação, alguma coisa. Então, aqui posso visualizar e posso inserir, né, algum outro medicamento que esse paciente ele seja alérgico. Então, posso colocar aqui outra medicação, dizer o tipo da reação, quem relatou, adiciono e gravo. Eu poderia colocar também algum outro tipo aqui, se houvesse necessidade. Então, vou gravar. E aqui embaixo, a gente tem um botãozinho de laudo médico especializado, né? Aquelas medicações de alto custo que o paciente precisa do laudo para poder entregar lá e fazer a retirada da medicação. Então, aqui, se houvesse algum laudo feito, eu visualizaria. Se não, eu clico em novo. Ele vai me trazer aí, né, uma tela para que eu possa fazer o preenchimento devido para poder gerar esse laudo no final da consulta. Então, peso do paciente, altura do paciente, qual é o medicamento. O medicamento só vai aparecer aqui se eu tiver prescrito ele lá nas receitas, se eu tiver receitado ele, né? Que eu vou receitar para o paciente a medicação, dizer qual é a forma de uso, e depois eu faço a liberação do laudo para que ele possa retirar esse medicamento. Então, só vai aparecer aqui no laudo se eu tiver inserido lá na parte da receita. Vou dizer que é o medicamento 1, que vai fazer uso aqui de 30 no primeiro mês, 30 no segundo mês, 30 no terceiro, vou adicionar. Aí aqui está dizendo a data da solicitação que vem travada para que isso não possa ser editado, né? Que é a data de hoje. Tem que ser o mais fidedigno possível aí. Qual é o CID que justifica a utilização desse medicamento? Qual é a anamnese que justifique também, né? Melhor aqui, porque que esse paciente está precisando usar essa medicação. O paciente realizou o tratamento prévio ou está em tratamento de doença? Vou dizer se sim ou se não. Se eu digo que sim, ele me pede que eu relate, né? Qual é a doença. Se eu digo que não, ele fica sem o preenchimento daquele campo. Aí aqui embaixo me pergunta se o paciente ele é incapaz, se é outra pessoa que vai retirar essa medicação. Então, se eu digo que sim, ele pede que eu diga quem é o responsável, né, para retirar essa medicação. Se eu digo que não, é o próprio paciente que é super capaz e ele vai poder retirar o medicamento dele. Aí aqui puxa dos dados do paciente, né, o nome, a raça, o CPF, o celular, eu poderia preencher mais informações se necessário. Posso gravar e permanecer nessa página enquanto eu estou editando, para não perder as informações, ou eu posso gravar e voltar para finalizar o meu laudo, se eu entendi que eu não tenho mais nada para poder preencher aqui. Vou gravar e voltar. Pronto, o laudo já está salvo aqui. No final da consulta, eu vou poder imprimir todos esses documentos. Vou voltar. Já fiz aqui então tudo, já inseri minhas receitas, geral, especial, cuidado, meu laudo médico especializado, vou voltar.
Aí, do mesmo jeito que a gente tem as receitas, a gente tem aqui a parte de atestados. Então, se eu precisar dar algum tipo de atestado para o paciente, aqui a gente tem diversos tipos de atestado, de comparecimento, de acompanhamento, atestado médico, atestado de que o paciente veio para marcar consulta, atestados com relação a FGTS e PIS/PASEP, outro tipo de atestado que é texto de escrita livre, atestado para renovação de receita e laudo médico. À medida que a gente clica aqui, ó, ele vai destrinchando. Observem que ele já traz preenchido automaticamente os dados do paciente, para que não haja aí, né, de nenhuma forma que o profissional, enfim, não burle esse atestado, né, para dar aí, ou para quem não deveria, ou, enfim, editar o nome do paciente, tem que ser aqui o mais fidedigno, o mais real possível, até porque esse atestado ele vai estar vinculado ao prontuário do paciente. Então, aqui ele já traz, no caso do comparecimento, declaro que o paciente tal, prontuário tal, se consultou nesse hospital, observem que ele puxa da hora do chegou até a hora atual. Eu posso editar isso aqui se eu quiser, mas o sistema, né, inteligente, ele já puxa aí para ser o mais real possível, né? Se é atestado de comparecimento, a gente tem que dizer da hora que chegou até a hora que saiu, de forma correta. Se tiver alguma observação, pode colocar, se não tiver, não é campo obrigatório. Número de vias de impressão, vou clicar em gravar. E esse atestado ele está aqui embaixo. Eu posso editar, eu posso apagar, ou eu poderia imprimir agora. Mas eu também posso imprimir no final da consulta. Então, eu vou deixar para imprimir lá no final da consulta. No caso do acompanhamento, paciente idoso, criança, enfim, que alguém foi lá e acompanhou, declaro que eu só vou inserir aqui o nome do acompanhante, ó. Declaro que Júlia esteve nesse hospital como acompanhante do paciente tal, 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 que vem travado também para que não burle isso, do horário tal, aí aqui ele já puxa da hora atual até a hora atual. Então eu posso mudar aqui e dizer, a senhora chegou que hora? Chegou 8, digamos. Coloco alguma observação se houver e gravo. Atestado salvo com sucesso. Poderia imprimir agora, como não também. Atestado médico, se o paciente precisar ficar afastado aí das suas atividades, paciente tal, 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 encontra-se sobre os meus cuidados, impossibilitado de exercer suas atividades do dia tal, né, a data atual, até, botar até semana que vem. Aí digo aqui qual é o CID, né, que resultou nesse afastamento, posso colocar alguma observação e posso gravar também. Mesma coisa, posso apagar, posso imprimir, posso, nesse caso, visualizar como é que ficou, sem precisar imprimir. Aqui, ó. Em cima tem os dados da unidade, atestado, o texto que a gente preencheu, a observação inserida, no final o nome do médico, tudo direitinho, e aí para o médico carimbar e assinar. Aí aqui atestado de marcação, declaro que o paciente tal esteve nesse hospital no dia tal para marcação de consulta. Posso gravar também e imprimir esse atestado no final. FGTS, dizer aqui se o paciente é portador de alguma dessas doenças, né? Ou se não for informado. Dizer que não é informado. Dizer qual é o CID. Aqui a gente pode visualizar mais uma vez os CIDs por capítulo. Acometido de dizer aqui, né? Descrever melhor o motivo desse afastamento. Vou gravar. E pronto. Outros, ele me traz um texto de escrita livre. Então, eu posso dizer aqui, atesto que o paciente... Minha criatividade, depois de tanto treinamento, já foi embora. Mas aqui ele vai descrever, né, algum outro tipo de atestado que não se encaixa com nenhum desses acima. Então, ele pode escrever de forma livre. Vai vir com o título atestado e ele pode descrever aqui, né, o que ele está atestando aí com relação a esse paciente. Renovação de receita, né? Paciente que faz uso aí de algum medicamento que precisa renovar a receita. Então, declaro que o paciente é portador do CID tal, que deve fazer uso do medicamento conforme a receita no período de tantos meses. E aqui na observação eu vou descrever melhor essa informação. E vou gravar também. E aqui no caso de precisar realizar o preenchimento de algum laudo médico. Então, paciente tal, prontuário tal, sexo tal, data de nascimento, declaro para fins, aí vai preencher aqui, que o paciente acima encontra-se registrado no estabelecimento de saúde com o objetivo de atender a solicitação apresentada, cabe-me apresentar os seguintes esclarecimentos. Então, aqui ele vai fazer o laudo médico dele, vai dizer o CID e vai justificar aqui, né,
no laudo dele o que ele desejar. Número de vias, gravar e pronto. Posso visualizar, imprimir, editar ou apagar. Então aqui eu preenchi agora todos os tipos de atestado possíveis dentro de uma consulta ambulatorial. Na verdade, em todas as telas, todos os módulos que tiverem necessidade de realização de atestado, aparece dessa mesma forma a configuração. Então, como a gente falou ontem, algumas coisas elas vão se repetir, tá? Então, não vou imprimir nada agora, vou deixar para imprimir no final da consulta. Então, nessa primeira aba aqui, de consulta atual, a gente explorou todas as possibilidades, tá? Enquanto o profissional ele está atendendo o paciente nessa consulta atual, se esse paciente ele já passou por alguma consulta anterior, ou na mesma especialidade, ou em outra especialidade, nessa tela mesmo o profissional ele consegue visualizar esse histórico. Então, aqui na segunda aba, ele consegue visualizar o histórico das consultas anteriores. Aqui eu estou puxando mastologia, mas eu poderia puxar, porque ele está sem registro. Eu poderia puxar de forma geral, ó, todas as agendas. Deixa eu ver. Ele está sem histórico. Mas aqui apareceria todas as consultas ambulatoriais que esse paciente já teve, e à medida que eu clico na consulta, ele vai me trazer aqui do lado, né, o que é que foi feito durante essa consulta, para também poder me auxiliar, né, no atendimento prestado aí durante essa consulta atual. A gente colocou lá na grade que a grade ela tinha procedimento. Então, aquele procedimento que eu vinculei na minha grade ao curativo status, ele já veio flagado aqui como realizado, né? Para que no final dessa consulta fique registrado aí que eu fiz este procedimento. Se eu não tivesse realizado nenhum, eu tenho aqui um cadastro de nenhum procedimento realizado. Aí eu clico aqui, ó. E aí pronto, eu estou dizendo que nenhum procedimento foi realizado durante essa consulta. Então é nessa tela aqui que a gente faz o registro, nessa abinha, se foi ou não foi realizado o procedimento previsto lá em grade, né? Já que tem grades que possuem realização de procedimentos. Se eu digo aqui que foi realizado, esse do curativo status, lembra que a gente colocou a possibilidade de lançamento de material? Então aqui, ó, cadastrar materiais consumidos por procedimento, esse segundo botão de ação. Se eu clico aqui, ele me traz a listinha. Lembra que eu coloquei lá? Que eu falei que a gente poderia utilizar? Então, aqui ele já trouxe preenchido. Eu posso só editar se eu usei mais ou menos. Vou dizer aqui que foi 2, exemplo. Vou alterar. E se houver mais materiais ou medicamentos utilizados, eu tenho aqui, baseado também no meu histórico da carga full, né, a possibilidade de materiais e medicamentos para poder inserir aqui, dizer a quantidade, alterar e gravar. Poderia também apagar, se houvesse necessidade, se eu não tivesse utilizado alguma daquelas medicações ou medicamentos ou materiais, tá? Então essa Essa, tela aqui é para poder, essa pode tela, falar. Júlia, desculpa interromper. Essa Não, tela pode aí falar. tem algum interface com o sistema de estoques, que isso aí vai dar consumo? Isso aqui vai gerar os consumos lá no módulo de estoque, também no faturamento, né? Vai ter aí Isso, os todo o registro procedimentos, né? integrado. Isso. É. Aí Isso aí depois também, também. esses questão de procedimentos, além dos curativos, a gente também pode colocar, por exemplo, num ambulatório, se for o caso de um ambulatório de otorrino, que faça uma nasofibroscopia. É um procedimento. Então, a gente também poderia colocar nessa questão de Pode procedimentos aí. sim. Perfeito. As É que fisioterapias também, minha fisioterapia criatividade só respiratória, veio curativo. sem bronca. É Né? porque, é Viu? como eu Mas estava te podemos dizendo, sim. porque aqui é uma especialidade de otorrino. E aí a gente faz esse procedimento aqui no ambulatório. Aí eu Perfeito. lembrei logo. Perfeito. Podemos sim inserir. Então ele vai aparecer listado aqui todos os procedimentos possíveis, né? Que a gente bota lá na grade, e aí o profissional vai dizer qual foi feito. E aí pode dizer os Perfeito, materiais utilizados, tudo direitinho. E aí perfeito. tem ligação direta com estoque e faturamento. Aí aqui a gente tem uma Arthur, é o outra que a gente aba. chama. Eita, Pode falar. desculpa. Não? Arthur, é o que a gente chama aqui de kit, né? Esse caso do procedimento, né? Quando a gente vai ter um procedimento e o que é que você usa para poder realizar aquele procedimento. Esse é o que a gente chama de kit, é? Acho que Aqui não, é, Cris. é, Acho que você pode, talvez, eu não sei se tem no módulo de farmácia alguma configuração de kit, do jeito que a gente tem hoje no sistema que a gente usa. Mas nesse Ah, é. caso Pronto. específico, você vai associar os produtos ao procedimento. É como ela falou aí, no pro curativo,
ela vai precisar de pomada, ela vai precisar de um gás específico, vai precisar de... Aí você lista isso aí tudinho. E vai estar associado. Quando ela fizer o curativo, além do procedimento do curativo, que tem um valor, você também pode dar a saída para aqueles produtos para o paciente. Tá, entendi. Verdade, Isso. verdade. Mas a Certo. gente tem também lá no módulo de cirurgia, né, que entra cirurgia e procedimento diagnóstico terapêutico. A gente tem a possibilidade também da criação dos kits. Kits por procedimento ou kits por especialidades. Que aí a gente monta lá direitinho. Isso. Kit psicotrópico, kit... Tem um bocado de coisa. Uhum. Isso. Vamos lá. Aí Ok. aqui, na próxima abinha, a gente tem a parte da solicitação de consultoria. Lembra do parecer lá que a gente colocou que o médico era consultor? Pronto. Aqui ele pode, como eu falei, ou solicitar para outra empresa, outro hospital que possua o AGH-USE, ou que a gente não utiliza muito aqui isso, não utiliza na verdade, ou dentro da própria unidade ele vai dizer apenas a especialidade, né, que ele quer solicitar aí essa consultoria. Deixa eu ver aqui. Vou solicitar aqui, por exemplo, cirurgia cardiovascular. Aí vou dizer aqui, posso dizer qual é a equipe, que aí a equipe aqui só vai aparecer a que está na especialidade. A prioridade, se é baixa, média, se é alta. E vou justificar aqui, né, o porquê que eu estou solicitando, o que é que eu preciso que esse profissional dessa especialidade, ele verifique aí com relação a esse meu paciente. Então, eu vou adicionar. Consultoria adicionada com sucesso, está aqui embaixo, eu posso editar, posso apagar, ou posso solicitar outra consultoria para outra especialidade, se eu desejar. Quando eu finalizar a consulta, os profissionais que têm essa especialidade aqui, eles vão receber um pop-upzinho dizendo que há uma consultoria pendente de retorno, né, para ser respondido com relação aí a este paciente. Depois eu vou atribuir essa especialidade ao meu profissional para ver se aparece, para poder mostrar para vocês como é que isso é respondido. Aqui Mas na parte de... isso vai ser respondido nesse mesmo atendimento aí, Não, vai ser respondido depois. mais à frente, né? Nossa, uma volta de um Isso, paciente, por exemplo. isso. No retorno, provavelmente essa consultoria já vai estar respondida. Ah, é porque quem recebeu essa consultoria vai ver o histórico dele, independente se o paciente vai estar lá, Exato. porque ele vai responder essa consultoria só de acordo com o que está escrito lá Isso. na evolução do paciente. Mas ele não vai ver o paciente, não é Não, verdade? ele não vai ver o paciente fisicamente, não. Ele vai ver o histórico. Ah, sim, perfeito. Aí aqui a gente tem uma abinha de retorno, que foi o que eu falei para vocês. Existe a possibilidade, né, do próprio médico aí marcar através de uma secretária ou enfim, ele mesmo marcar o retorno do paciente. A gente também não utiliza essa marcação de retorno aqui pelo próprio profissional, a HCPA que faz mais uso dessa aba, porque a gente dá aí uma liberdade que às vezes o hospital ele precisa ter, né, o controle desses retornos, dessas marcações. Então essas marcações elas são feitas de forma administrativa mesmo. Mas essa telinha aqui seria para que o profissional pudesse visualizar a partir da sua agenda e marcar um retorno para esse paciente. Então aqui a agenda de mastologia, equipe, todos no meu nome. Vou dizer aqui o paciente, o profissional, qual é a data. Permitir aqui só para aparecer as consultas livres. Vai aparecer aqui embaixo, deixa eu ver se tá funcionando. Pera aí, deixa eu ver se está funcionando, para eu mostrar para vocês. Vou pesquisar aqui sem preencher todos os filtros. Tá sem. É porque é a data, né? Tá para amanhã. Deixa eu ver aqui para semana que vem, se tem. Tá sem horário disponível para essa data, que eu não fiz lá na grade, eu não liberei, mas eu poderia marcar excedente, por exemplo. Aí me pergunta o dia. Deixa eu ver, deixa eu botar para amanhã. Aí ele tá me dizendo, ó, não tem nenhuma consulta disponível. O horário. Deixa eu ver se ele marca aqui o excedente. A agenda não se encontra se programada para essa data, deseja continuar a marcação? Vou dizer que sim. Não tá pegando não, que a grade não tá configurada para amanhã. Mas aqui, basicamente, ele marcaria um retorno desse paciente para sua agenda. Mas a gente não costuma utilizar aqui, tá? Os agendamentos, sejam de retorno ou primeira consulta, são feitos todos de forma administrativa, para que a unidade tenha um controle aí
né, e administre melhor aí essas vagas. Aqui, internação, essa tela aqui é para o preenchimento da IH em caso do paciente que vá realizar algum tipo de internação futura. Então, a gente bota aqui a data provável da internação, a data provável da cirurgia, se houver, qual é a especialidade que ele vai estar se internando, qual é a equipe. Aí aqui precisa preencher, né? Precisa ter pelo menos 50 caracteres em cada um desses campos e as informações contidas nesses campos, elas não podem ser idênticas. Então, se a gente preencher a mesma coisa nos 3 campos, o sistema vai emitir um alerta aí dizendo que não pode. Tem que ser informações distintas, afinal de contas, né? São perguntas distintas também. Uma é principal sinais e sintomas, condições que justificam a internação e principais resultados de provas diagnósticas. Aí aqui vai colocar o CID, que admite a internação. O CID secundário, se houver, o procedimento que o paciente vai realizar, né, ao realizar essa internação. À medida que a gente coloca o CID, o sistema ele já filtra os procedimentos relacionados a esse CID. E aqui, se tem alguma solicitação a ser feita previamente, né, que necessite aí de autorização. Então, se tiver, preenche, se não, tudo bem. Vou gravar, e aí o paciente ele já pode sair da minha consulta, por exemplo, com a IH dele, para que ele possa aí futuramente ser internado para uma cirurgia ou algum tratamento. Aqui nessa telinha de alta ambulatorial é o seguinte: quando o paciente ele passa ali pelas consultas ambulatoriais, exemplo, um paciente que está aí passando por um tratamento aí, né, com o mastologista, e ele vai retornando, né? Ele fez a primeira consulta, depois ele faz alguns exames, volta para a consulta de retorno, ainda não está bom, precisa retornar mais uma vez para poder continuar o tratamento, e ele vai retornando enquanto aquele problema ele não é solucionado. Uma vez que o problema foi solucionado e que esse paciente não precisa mais voltar para essa especialidade, porque já foi resolvido o que tinha que resolver, é dada uma alta ambulatorial. Uma vez que a gente dá a alta ambulatorial, a gente está dizendo que esse paciente não voltará mais como retorno para esta especialidade. Então, aqui eu vou dizer qual foi o CID, diagnósticos que devem constar no documento de alta, né? Motivos pelo qual aí ele deu entrada e eu vou estar liberando ele. A evolução ele já puxa do que eu fiz da consulta, tá? Posso alterar e clicar em gravar se eu desejar. Posso colocar aqui as prescrições, né, as receitas, para poder constar também nesse documento de alta. Aí aqui a conclusão ele está trazendo, baseado no CID. Traz um resuminho aqui, ó. E aqui embaixo ele me pergunta, o paciente ele pode retornar à agenda? Sim, se houver intercorrência, é possível marcar uma nova consulta nessa agenda. Então, se eu marco sim, se ele tiver algum imprevisto, alguma pior, alguma coisa, ele poderá voltar para uma consulta de retorno nessa mesma agenda. Se eu digo que não, somente uma nova consulta através da rede SUS. Então, se eu digo que não, ele vai ter que voltar lá para um atendimento inicial, uma primeira consulta, talvez em outra grade, para a mesma especialidade. Enfim, vai ter que voltar lá desde o comecinho. E aí eu vou dizer o destino dele, se é domicílio, se é um outro ambulatório, se é algum lugar da rede, enfim, vou dizer o domicílio. E aí, baseado nisso aqui, eu estou liberando o meu paciente do tratamento que ele está fazendo comigo no ambulatório. Então, eu só dou a alta ambulatorial, às vezes as pessoas confundem. Ah, toda vez que eu finalizar a consulta, eu preciso dar a alta do paciente? Não. Se o paciente vai continuar sendo atendido e sendo assistido por você, você não precisa da alta ambulatorial. Você vai pular essa aba e vai seguir aí ou para solicitar alguma coisa, ou para fazer relatório, ou para finalizar. Mas se ele já acabou, ele está ótimo, ele se curou, ele não precisa mais fazer fisioterapia, ele não precisa mais tomar a medicação que ele está tomando, ele pode seguir a vida dele feliz, então eu vou dar alta ambulatorial para poder encerrar, né, esse acompanhamento e liberar esse paciente dessas consultas com essa especialidade. Então eu vou deixar aqui, vou clicar em gravar, registro salvo com sucesso e vou passar para a próxima aba. Aqui a gente tem uma abinha de solicitações. Pode falar. Essa alta ambulatorial, a gente vai ter que ter muito cuidado, porque pode ser que confunda realmente, Júlia, né? Do que É normal. No início é normal. Essa daí pode travar um paciente de alguma forma, né? Tem que ter bastante atenção, mas eles sabem o que é dar uma alta ambulatorial. É porque às vezes também o profissional, ainda mais o médico, que todos eles me perdoem, mas é complicado, né? São coisas simples que eles sabem o que significa, eles sabem o que é uma alta ambulatorial, o que é ele finalizar um tratamento de um paciente. E ele sabe o que é ele não dar essa alta e continuar atendendo
ele vai finalizar a consulta dele e ele vai falar, marque lá uma consulta para daqui a 15 dias, um retorno. E ele vai dar alta ambulatorial. Exato. Então aí é mais conversa mesmo, com o tempo eles vão se habituando. A gente não tem muito problema aqui com relação a essa alta ambulatorial, não. Ai, que bom, tá ótimo. Vai dar certo. Pronto. Aqui em solicitações é uma abinha também que a gente não utiliza muito aqui, mas é para solicitar ou algum exame, em caso de não ter o módulo ainda. Aí aqui a gente tem alguns cadastros de solicitações, né? Solicitar aí alguma consulta médica com outra especialidade. Então a gente pode aqui descrever, né, a solicitação. Algum tipo de solicitação que o profissional queira fazer para esse paciente. Ele vai colocar as informações clínicas, dizer o que ele está solicitando, vai adicionar e no final da consulta ele vai poder realizar a impressão desse documento e aí o paciente vai seguir para onde for necessário, né, para poder realizar essa ação, dessa solicitação feita. Aqui na penúltima aba, já estamos acabando, tem a parte do relatório. Ele pode fazer um relatório médico para entregar ao paciente. Uma coisa importantíssima com relação a essa aba é que o histórico do que é feito nesse relatório, ele não fica salvo no prontuário do paciente, tá? Então, esse relatório aqui, essa abinha, ela serve apenas para a criação de relatório e impressão. Ela não fica salvo no prontuário. Se depois eu visualizar essa consulta e eu quiser ver o relatório que foi feito, ele não fica salvo. Então, se o médico quiser salvar esse relatório, né, para ele saber ali que ele fez um relatório e entregou ao paciente, a gente recomenda que ele faça o relatório, copie aqui as informações e lá na anamnese ou na evolução, ele bote lá relatório feito no final da consulta e colhe as informações do relatório que ele preencheu, para que fique salvo, né, no histórico da consulta do paciente. Mas esse relatóriozinho aqui, ele é apenas para impressão, para poder entregar ao paciente, né? Às vezes é um relatório de uma informação que nem cabe estar no prontuário. Então, é uma aba realmente que não fica. E por último, e não menos importante, finalizar, que é a última abinha onde a gente consegue visualizar, né, o resumo de tudo que a gente fez aí durante essa consulta. Aqui nessa caixinha branca a gente tem a inserção das informações que a gente fez na anamnese, a gente tem o histórico aqui do que foi receitado para o paciente, dos materiais que foram utilizados durante o procedimento, o laudo médico que foi feito, enfim, qual foi a medicação que estava vinculada a esse laudo médico. Aqui a gente tem os documentos, né, que foram gerados. A gente pode editar ou não, ó, todos os documentos gerados. E a gente pode deixar o atendimento pendente, que eu já mostrei para vocês. Em qualquer momento durante a consulta, a gente pode deixar esse atendimento pendente. A gente pode fazer um lembrete, a gente tem os mesmos botões de ação. Aqui é a parte de sessões terapêuticas, que a gente não está utilizando ainda. E a gente pode, finalmente, finalizar esse atendimento. Então, fiz tudo o que eu queria, de acordo com a necessidade do paciente, finalizar atendimento. Ah, ótimo. Erro de ticket. Deixa eu ver. Pronto. Ele me trouxe aí, ó, todos os documentos. Eu posso selecionar os que eu quero imprimir aqui, ó, marcando. Lembra que quando eu fiz lá os atestados, eu poderia ter impresso na hora? Eu falei, não, eu vou imprimir no final da consulta. Mas se eu tivesse impresso naquela hora, eu poderia desmarcar aqui os atestados porque eu já imprimi. E imprimir apenas o que eu desejo. Então aqui ele me gerou todos os documentos, ó, inclusive o relatório, vou marcar para imprimir. E eu vou clicar aqui em imprimir e fechar, para a gente poder visualizar aí tudo isso que foi gerado durante essa consulta. Ó, documentos enviados. Gerou aqui um documentinho, vou jogar aqui para a gente poder visualizar. Tá carregando ainda. Aí. Aqui. Então, a gente tem o documento de alta, né, dizendo que o paciente não precisa mais se tratar para esta especialidade, que já está finalizado ali o acompanhamento dele com relação ao que ele estava tratando. Então, vem todas as informações que eu inseri, né, dados de identificação aqui no cabeçalho, agenda, equipe. Aí aqui embaixo a gente tem o diagnóstico, a evolução, ó, as prescrições que foram feitas, né, as receitas que foram feitas durante as consultas, o destino do paciente e se ele pode retornar à agenda só se for através de uma primeira consulta de novo, ou para outro profissional, ou para o mesmo, mas em outra agenda. Então, para essa, ele não volta mais.
Aí vamos descendo. O nome do médico, CRM, pode imprimir, carimbar e entregar ao paciente. Descer, 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 descer. Atestados, tá? Ó, do FGTS, do PIS/PASEP. Deixa eu tirar aqui um. Peraí, que eu acho que eu desci demais. Não, aqui tá certo. Aqui a gente tem o laudo médico especializado, ó, para poder liberar lá o medicamento de alto custo para o paciente, né, que foi receitado. Então tá dizendo aqui, ó, se o paciente é capaz, tudo direitinho, os dados do profissional, ó, médico solicitante, ele imprime e carimba, tudo aí ele vai imprimir e carimbar. As receitas em 2 vias, tá? A primeira receita que eu coloquei 2 medicações, essa aqui é a receita geral. Tá dizendo, receita geral. Primeira via e segunda via. Aí aqui eu tenho uma declaração de consulta, né? Um atestado de que o paciente ele se consultou no hospital, de comparecimento, no caso. Aqui eu tenho um atestado de renovação de receita. Depois eu posso mandar para vocês esse documentozinho lá no WhatsApp, para vocês verem melhor. Aqui eu tenho um outro atestado que eu falei que era um atestado geral, que ele poderia atestar qualquer coisa. Então vem com o título atestado, os dados dele, o dado do paciente, ele pode escrever aí de forma livre o que é que ele quer atestar. Aí aqui para poder imprimir, carimbar e assinar. Laudo médico. Outro atestado, né? Que eu gerei todos os tipos de atestados possíveis ali. Aqui é um atestado de afastamento aí, do dia 20 até o dia 27. Aqui é a receita especial, ó, ela é mais completa, ela tem informações com relação a quem emitiu a receita, né? No caso, o hospital, o CRM do profissional, tudo direitinho. E aqui embaixo, identificações tanto do comprador quanto do profissional lá da farmácia que vai receber essa receita. Então, realmente é uma receita mais específica. O histórico da consulta ambulatorial, pode imprimir aí ao final da consulta, que foi feito. Aqui é o AIH do paciente. Vem aí com todas as informações com relação à unidade, o CNES, tudo direitinho. A importância da gente cadastrar tudo certo lá na unidade funcional. Aqui é outra receita que eu coloquei separado, uma medicação sozinha, lembra? Então lá em cima tinha uma receita com 2 medicações e aqui tem uma receita com uma medicação sozinha em 2 vias. Ele mesmo faz aí essa diferença. Aqui é a mesma coisa. A fórmula também eu coloquei sozinha. Aqui é os cuidados, né? A fisioterapia que eu passei para o paciente. Outro atestado. Mais um atestado. Marcação de consulta esse. Surra de atestado aqui. Aqui, deixa eu ver. Aqui é um resumo também da consulta. Tipo da consulta, descrição, as informações clínicas. Aqui, na verdade, é aquele campo da solicitação, que eu solicitei uma consulta médica para esse paciente. Eu iria descrever aqui qual é a especialidade, enfim, tudo direitinho para que ele pudesse aí fazer a marcação dessa consulta. E aqui é o relatório que eu falei para vocês que não fica salvo no prontuário do paciente. Então, é importante avisar isso ao profissional. Então, esses são todos, eu acho, todos os documentos possíveis de se gerar durante uma consulta, a gente gerou aí agora. O médico vai gerar tudo em toda consulta? Não. Às vezes ele vai gerar só uma receita. Às vezes ele não vai nem receitar, ele vai só solicitar um exame e pedir que retorne daqui a 15 dias. Então, as consultas, elas tendem a ser aí mais rápidas. Eu vou parar aqui essa gravação. Ô, Júlia, a pergunta de US$ 1 milhão. De um Diga milhão de aí. dólares agora. Com relação a. Primeiro eu vou falar o mais simples. A assinatura. Só a assinatura. É possível você fotografar a assinatura do médico e incluir quando ele assinar lá o documento? Não. Não, mas a gente tem assinatura digital para o médico dentro do sistema, através daquele aplicativo Vidas. Então é possível que o profissional ele assine digitalmente, ele não precisa carimbar. E que aplicativo é esse?
Vidas. Eu não conheço. Conhece Passou no não? treinamento? Não, não conheço não. Rapaz, Depois tu mostra. é o aplicativo do conselho deles que permite. É gratuito até o aplicativo, eles só precisam estar como é que fala? Com tudo em dia lá com relação ao pagamento do CRMzinho deles. Ah. Eu depois Mas vou tem, procurar ver isso. pronto, mas tem um aplicativo, tem assinatura Bota esse digital dentro nome, do sistema. pronto. Oi? Ô, Júlia, bota o nome desse, coloca lá Boto, no Vidas? grupo o Vou nome botar, desse botar agora. Vidas, né? Pronto, É, exatamente. Era uma coisa que estava aqui já no meu radar para saber disso. Essa assinatura. E hoje a gente teve uma rodada de reuniões por aqui e foi uma coisa que se falou muito. Foi a questão da assinatura digital, para ver como é que pegava, se fosse o caso da certificação. Isso aí foi bem divulgado aqui. sim. E outra coisa, é muito complexo, é um parque de diversão para o profissional que queira realmente explorar. Ele é bem completo, né? Então, Sim, senhora. exatamente. Se eles quiserem explorar, vão ter aí de cima para baixo a vida do paciente. Exatamente. Exatamente. Oh, eu vou parar aqui essa gravação só para ela não ficar muito extensa, que já tá um pouquinho.